Senhora Presidente, deputado Tiaju, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde e trago aqui, diante de tudo aquilo que temos visto e assistido no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, notícias de crises, tenho que também trazer notícia de uma crise que atinge a minha cidade, a cidade de Cabo Frio. A Câmara Municipal de Cabo Frio foi alvo hoje de um protesto e teve seu plenário ocupado por professores e servidores municipais que manifestavam-se contra os constantes atrasos no pagamento dos seus salários, inclusive pagamentos de 2 parcelas do 13º salário, que foram parcelados em 5 vezes, a 4ª e a 5ª parcela ainda não se deu o ar da graça, e contra uma mensagem do prefeito, enviada hoje à Câmara, que autoriza a Prefeitura a contrair empréstimo por antecipação de receitas com base na Resolução 02 de 2015 do Senado Federal, da ordem de R$200 milhões. A razão do manifesto dos servidores prende-se ao fato de que no município onde a educação vive o caos em razão do abandono das escolas, da falta de merenda, da greve que está presente na vida dos servidores, dos alunos e dos pais desde agosto de 2015, o ano letivo de 2015, foi concluído agora, dia 8 de abril de 2016. Logo, comprometido também está o ano letivo de 2016. Aqueles que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2015 tiveram o prejuízo da defasagem, e os que prestarão em 2016 acumulam igual prejuízo. A saúde é um caos, UPA fechada, emergências obstruídas, munícipes sendo atendidos em Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, Saquarema, por falta de atendimento na cidade. O lixo não é recolhido em vários bairros da periferia. Ratos e urubus fazem parte do cotidiano das famílias e da paisagem cabofriense hoje. E o prefeito encaminha para a Câmara Municipal uma mensagem solicitando autorização para contrair empréstimo, com uma cláusula que veda a aplicação dos recursos no pagamento de pessoal ativo e inativo, na construção de escolas, na melhoria da educação, na aquisição ou arrendamento de bens móveis e imóveis, na aquisição de máquinas e equipamentos usados, em despesas com a manutenção da atividade de custeio da administração, desapropriação e aquisição de terrenos, obras de pavimentação e iluminação pública e construção de sede. Esses são os impedimentos da modalidade de empréstimo que pretende o prefeito tomar pelas regras
do do Programa de Modernização da Administração Tributária de Gestão e Setores Básicos, o PEMAT, do BNDES. Num tempo, num instante, em que o administrador ousado é chamado a fazer o feijão com arroz, a fazer o dever de casa. Nós vivemos tempos de crise, é verdade. Tempos de escassez de recursos, que atinge as administrações em todas as esferas. A contaminação da crise política afetou em cheio a economia, que já vinha combalida, é verdade. E em cadeia atinge estados, municípios, uns mais, outros menos, porque criaram a royalty dependência, como é o caso de Cabo Frio. E nesse instante, os governantes são chamados a manter os serviços funcionando, pagar salários em dia e não ousar. Não é tempo de ousar. Nesse instante, o prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, solicita um empréstimo em que não pode aplicar em pessoal, não pode aplicar na educação, não pode aplicar na saúde, não pode fazer obras de pavimentação, não pode aplicar em iluminação. Daí fica a pergunta: onde aplicar 200 milhões de reais há 3 meses da eleição, há 3 meses da campanha eleitoral? Será este recurso destinado ao fundo de campanha? Será este recurso destinado a mais uma trágica compra de votos, comprometimento do futuro da cidade? Já passamos 20 anos jogando fora a riqueza dos royalties do petróleo. Não se investiu na substituição econômica, na diversidade econômica. Não se investiu na qualificação profissional. Não se investiu na modernização e atualização do ensino. Não se investiu na juventude. Temos um marco hoje de uma cidade extremamente violenta, com os índices alarmantes, no topo das estatísticas do Estado e do Brasil, porque não se investiu na juventude. Perdemos a juventude para o tráfico, para a criminalidade, por falta de opção, por falta de oportunidades. E agora, pretende-se, com este comprometimento de 200 milhões de reais, comprometer o futuro por mais 20 anos, pagando juros abusivos. Chega! A cidade já sofreu por demais. Há que se ter aprendido a lição. E há que se, nos próximos anos, fazer dos recursos dos royalties do petróleo, concluindo, senhor presidente, recursos de investimento, um fundo investidor capaz de redirecionar a economia, de resgatar a juventude perdida, de valorizar o profissional de educação, de valorizar o servidor público, e não mais de transformar prefeitos em sheiks do petróleo, que distribuem cheques, shows, cimento, e comprometem o futuro da cidade. Quero aqui deixar
a minha solidariedade aos servidores municipais e deixar essa denúncia. A proposta do prefeito, pelas regras do BNDES, impede a aplicação dos recursos em pagamento pessoal, em educação, em saúde, em obra de pavimentação e iluminação pública. Onde quer o prefeito enfiar 200 milhões de reais?